Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59, canal aberto, e também pela internet, no Facebook, YouTube e o Instagram da TV Transamérica. Você também pode nos seguir ali pelo Instagram do Verdade e Expressão. Pode participar conosco pelas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, o 41 99 613 3677. Hoje o tema aqui do nosso programa é falar um pouco mais sobre Curitiba, sobre o que vem, os principais assuntos que vêm sendo alvo de debate em Curitiba, e para tanto recebo aqui a vereadora de Curitiba pelo Partido Verde, o PV, Maria Letícia Fagundes. Vou fazer uma leitura aqui do currículo dela, que é bem extenso, aqui está resumido. Ela é médica formada pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, pós-graduada pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, médica legista de carreira no Instituto Médico Legal do Paraná, o IML, integrante da Câmara Técnica de Medicina Legal do Conselho Regional de Medicina do Paraná e atualmente é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública e titular na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização na Câmara Municipal de Curitiba. Boa noite, vereadora Maria Letícia, uma honra recebê-la aqui no programa Verdade e Expressão. Honra é minha, quero cumprimentar a todos que nos assistem no programa e agradecer o convite, Rafael, muito obrigada. Sempre inicio as entrevistas, vereadora, com a apresentação dos vereadores. Você, pelo que eu li aqui no currículo, é médica formada, tem uma carreira junto ao ML. Gostaria que você falasse aí um pouco da sua trajetória profissional. Eu sou formada pela Faculdade Evangélica há 33 anos, então é uma carreira que eu já considero consolidada, longa, né? Me especializei em ginecologia e obstetrícia, fiz residência médica na Faculdade Evangélica, no Hospital Evangélico, e depois segui outros caminhos, né? Eu fiz pós-graduação em São Paulo e também segui a carreira da medicina legal, que somou muito na minha história de vida e que influenciou muitas decisões e escolhas na minha vida. Por exemplo, a própria questão de me tornar vereadora nasce na minha experiência com violência no Instituto Médico Legal de Curitiba. Então, essa, digamos, entrada na política, então, foi por uma questão de violência no ML. Poderia falar melhor? Sim. Imagine, eu tenho como funcionária pública mais de 25 anos, então eu sou de um período de antes de Lei Maria da Penha, que tem 13 anos agora, 2016. Bom, quando eu atendi as vítimas de violência, mulheres principalmente e crianças, eu tinha um entendimento muito claro de que essas mulheres iam ter muita dificuldade para caminhar a partir do momento da minha perícia, ou seja, reivindicar seus direitos e tal. Então eu comecei a construir uma caminhada de enfrentamento à violência, fundando uma ONG dentro do Instituto Médico Legal, que chama ONG Mais Marias, que oferecia daí assistência jurídica, encaminhamento, orientação e tal. Então surge aí, com o apoio dos meus colegas do Instituto Médico Legal. Depois a ONG cresce, se independiza, sai do Instituto, hoje eu não sou nem presidente mais da ONG, mas surgiu disso, de uma mulher assistir outras mulheres vítimas de violência e se sentindo impotente para ajudá-las. Quer dizer, só a minha perícia não bastava, na minha opinião, e certamente na opinião dos meus colegas. E daí eu surjo com essa questão do enfrentamento à violência contra mulheres e crianças. E daí a sua primeira candidatura foi em 2012? Eu me filiei no PV em 2010, já militava nas linhas do partido, mas não tinha me candidatado ainda e tive a primeira experiência em 2012. Daí se elegeu em 2016 e foi candidato também a deputado estadual em 2018. Foi, para ajudar o partido. Você sabe que somos militantes, então a gente tem que participar das eleições para somar votos, né, na legenda. E desde quando você se filiou no PV aí, você entende que o partido tem seguido ali? Porque a gente tem um problema de grande quantidade de partidos no Brasil, né? É verdade. Mais de 30, né? 35 quase já. Mas não sei quantos que estão lá com pedido de registro no TSE. Sim. Então, gostaria que você falasse também um pouco disso, até porque nós vamos ter aí uma alteração nessa próxima eleição em relação à proibição de coligação proporcional. Então, todo partido vai ter que sair chapa pura aí com os candidatos a vereador. Então, você acha que o PV, dentro
da sua proposta tem conseguido seguir aí? Eu acho que sim. O PV é um dos poucos partidos que eu tenho assistido e acompanho na política nacional que tem se mantido um partido íntegro. Se você vê, nenhum dos nossos deputados estaduais ou federais tem se aparecido nas questões de corrupção. O partido ele mantém uma linha de compromisso com o meio ambiente e com a saúde. E falando em saúde, a gente está falando de meio ambiente também, né? E a questão da mulher, por exemplo, no partido, ela é muito especial. As mulheres são mais reconhecidas dentro do Partido Verde, como lideranças também, coisa que a gente não vê em outros partidos. Então, sim, eu estou muito alinhada com o meu partido, a minha ideia é continuar essa construção dentro do Partido Verde. Agora, com o fim das coligações, só os que se mantiverem com ideologia é que vão continuar existindo, né? Os pequenos vão cair, com certeza. Porque a coligação vai fazer com que os grandes partidos se fortaleçam, né? Eles vão conseguir eleger mais do que os pequenos. E daí, certamente, os pequenos vão sofrer. O que é uma coisa positiva, pensando em número de partidos, porque, imagine, 35 partidos, você disse. Imagine como é que o eleitor vai conseguir se identificar com algum partido, existindo 30 partidos. E, de um modo geral, os partidos eles falam as mesmas coisas. Sim. Eles buscam as mesmas ideologias, quer dizer, todo mundo fala para a saúde, todo mundo fala para a segurança, então o eleitor fica perdido. O eleitor se identifica mais com a pessoa do candidato. Isso, o que faz com que as campanhas eleitorais o eleitor acaba votando mais no candidato em campanhas bem estruturadas, de candidatos que estão mais bem estruturados, do que propriamente buscar uma legenda partidária. No Brasil, atualmente, é assim. E mesmo tem um outro fator da questão das coligações, que eram os puxadores de voto, lembra disso, né? Os partidos se juntavam, tinha um puxador de voto que elegia com ele 3, 4, a gente lembra sempre do efeito Tiririca lá. Aqui no Paraná, na última eleição para deputado, a gente teve o caso do Francisquini, né? Isso. Que ele elegeu, até me perdi o número de deputados que foi com ele aí, né? Que deu um capital político muito grande para ele. Né? Isso é muito negativo, eu acho, para o eleitor, porque o eleitor se sente enganado, né? Poxa, eu votei neste candidato e esse candidato me elege mais 3 com a votação. Então, eu acho que assim, não se pode deixar de pensar que o pluripartidarismo é uma coisa democrática, mas também pensar que os partidos em coligação fazem essas estratégias para acabar elegendo pessoas que têm menos voto e que o eleitor acabou não votando, quer dizer, não é justo com o eleitor também, né? Embora, no meu entendimento, até seria importante que o eleitor entendesse um pouquinho mais de política para que ele pudesse fazer a sua opção de maneira mais clara e segura, assim, né? Então, eu acho que o fim da coligação não é uma coisa negativa, sabe? Eu acho interessante isso. E você, com essa experiência de 2 anos e meio, né, vamos falar 2 anos e 7 meses quase, como vereadora, a gente vê que é uma grande dificuldade hoje do eleitor, né, da questão da conscientização e identificar qual que é o papel do vereador. Muito se tem aquele conceito que o vereador tem que resolver o problema dele, o problema do eleitor, né? Estou com um problema na minha rua, o vereador que tem que resolver. Meu parente está doente, o vereador que tem que levar. Então a gente tem essa ainda prática antiga. Como que você enfrenta essa situação na condição de vereador? Eu também lamento esse olhar. Aquela prática assistencialista, né? Isso, eu lamento essa visão que o eleitor tem do vereador. E isso acontece porque nós temos eleitos dentro da Câmara Municipal de Curitiba muitos vereadores de bairro, né? Se você olhar dos 38, um número enorme representa os bairros e tal. O que não deixa de ter legitimidade, né? Porque afinal eles fazem o trabalho, mas eu acho que o vereador tem que pensar a cidade de um modo geral, que essa é a política que eu procuro praticar na Câmara Municipal. Eu digo sempre que eu sou vereadora de causa, porque eu transito nessa questão da saúde para toda a cidade de Curitiba. Quando eu aprovo um projeto meu, eu não estou aprovando para o meu bairro, eu estou aprovando para a cidade de Curitiba. E essa deveria ser a visão do eleitor em relação ao vereador. Então, eu sou um pouco severa com isso também, porque muitas vezes o vereador de bairro, ele dá preferência na escolha de votação dele a coisas que tragam benefício para o seu bairro e deveria pensar na cidade toda, né? E você, especificamente em relação à sua votação, ela não
diferentemente de outros vereadores, não está concentrada em determinada região. Não, eu tenho votação na cidade toda, um pouquinho em cada bairro, assim. Fico muito orgulhosa disso, porque isso quer dizer que o meu trabalho acaba atingindo toda a cidade de Curitiba, né? E dentre as bandeiras que você defende, por você ser mulher, tem a questão da violência doméstica, violência contra a mulher. Você, no início do programa, já falou, né, que foi um dos motivos que levou você a entrar na carreira pública, como política, né? Gostaria que você falasse, então, que a gente teve um avanço na legislação, desde a questão da lei da Maria da Penha até com essa lei do feminicídio. Você que entende bem do assunto, gostaria que você falasse dessa evolução na legislação e quais os benefícios que, na sua opinião, a gente já teve. Eu penso de maneira sempre positiva. Depois do surgimento da lei Maria da Penha, em 2006, muitas coisas começaram a clarear no caminho do enfrentamento à violência, sabe? Evidente que a lei precisa ser aperfeiçoada, e isso está acontecendo. A gente tem visto várias emendas na lei, o que eu acho muito positivo, mas a gente também tem que pensar no enfrentamento à violência dentro da cidade de Curitiba. Então, por exemplo, eu tenho essa preocupação, a questão da violência contra a mulher, que eu conheço profundamente. Isso tem que ser tratado também no município. Essa semana eu protocolei, por exemplo, 3 projetos que tratam dessa questão. Quando uma mulher sofre violência, por exemplo, ela precisa muitas vezes se afastar do seu trabalho, porque o agressor conhece a rotina. Sabe onde trabalha, que horas inicia seu trabalho, que horas ela vai embora. Eu protocolei recentemente um afastamento para servidoras municipais, com nenhuma perda econômica, nenhuma perda salarial, nenhuma perda de direito trabalhista, por até 6 meses no caso de servidoras municipais, incluindo as servidoras da Câmara Municipal, em caso de sofrerem violência. Quer dizer, eu protocolei também um projeto que trata, a gente chama de um projeto dos bares e restaurantes, sobre o drink, né? A gente fala brincando porque em outras cidades já foram aprovados projetos semelhantes, que a mulher, às vezes assediada na vida noturna, num bar, num restaurante, ela tem que ter algum mecanismo que a proteja. Então, os bares vão ser, o meu projeto tramitar conforme eu entendo que vai, os bares vão oferecer uma possibilidade de que esse próprio estabelecimento proteja essa mulher, oferecendo a ela, por exemplo, acompanhamento até um táxi, um Uber. Enfim, a gente está buscando alguma maneira de que essas mulheres se sintam mais seguras dentro do município. É responsabilidade do município proteger as suas cidadãs mulheres. É necessário que o município de Curitiba comece a construir um pouco mais de políticas especificamente para mulheres. Em relação a essa lei que você falou aí do afastamento, possibilidade de até 6 meses, no caso seria de já haver um inquérito, qual que seria o critério para ver o afastamento, só para a gente esclarecer? O início de tudo isso é o boletim de ocorrência, né? Não se pode estabelecer um afastamento sem que haja um inquérito policial. Então, à medida que ela fizer protocolar o seu boletim de ocorrência, é automaticamente aberto um inquérito policial e o trâmite segue para a medida protetiva. Só que muitas vezes o agressor ele é tão violento que ele procura essas mulheres novamente. E daí aquela questão do feminicídio, lei que foi aprovada em 2015 e que protege a mulher por ela ser mulher, ou seja, mulheres que são mortas por serem mulheres, um crime absurdo que a gente vê acontecer todos os dias aí. Elas têm que ter uma proteção especial, porque às vezes os agressores são muito, assim, tem um potencial de agressividade muito maior do que a gente possa imaginar. O afastamento dessas mulheres do trabalho é para justamente evitar o feminicídio. A porcentagem de mulheres está em torno de 4,8 mil em 100 mil mulheres no Brasil que são mortas. Então, 4.800? 4,8 mulheres, cada 100 mil mulheres são mortas no Brasil. Quer dizer, é uma estatística que eu entendo gravíssima, assim, entendeu? A gente tem que começar a pensar no feminicídio como uma coisa muito possível de acontecer nos casos de violência. Todos os dias, Rafael, eu ligo a televisão, vejo os jornais e tem uma mulher que foi morta. Hoje de manhã, quando eu assisti no jornal, teve uma mulher que foi morta pelo ex-companheiro, porque não aceitava o final do relacionamento. A gente tem casos super conhecidos aqui no Paraná, Guarapuava, da advogada. A advogada que foi morta pelo companheiro, Tatiana Spitzer, né?
Enfim, a gente tem que pensar no feminicídio como uma realidade muito próxima, porque a violência está muito próxima. A gente tem uma mulher agredida a cada 4, 5 minutos, estuprada a cada 10 minutos. Quando eu estou de plantão no Instituto Médico Legal, porque eu exerço as minhas funções como legista, até hoje, no meu plantão de 24 horas, eu atendo pelo menos 4 mulheres vítimas de estupro em Curitiba. Em Curitiba e região metropolitana, eu já tive vários casos de estupro coletivo. E isso, quer dizer, como é que se pode imaginar que no século XXI ainda a relação de violência contra a mulher tem esse tamanho, essa dimensão? Todos temos familiares, mulheres, mães, irmãs, filhas, amigas, colegas de trabalho. A gente não quer isso para ninguém, nem para a gente mesmo, óbvio, né? Então, essa violência tem que acabar. De alguma forma, a lei tem que ser eficiente e conseguir que isso... E esse projeto de lei aqui, eu estava olhando aqui, cria a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal. Como que é esse projeto? É bárbaro. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, foi uma proposta minha. E a Procuradoria da Mulher, ela funciona para fazer a interlocução entre os diferentes setores do município. Porque hoje, você sabe, nós não temos a Secretaria da Mulher. Infelizmente, ela tinha caráter extraordinário na gestão anterior do Gustavo Fruit, e com a mudança de governo, o Rafael entendeu que não queria permanecer com a Secretaria. Então, isso foi uma grande perda para os movimentos feministas, e não só para os movimentos feministas, foi uma grande perda para todas as mulheres curitibanas. A gente ficou sem voz, sem interlocutora. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que atende violência, mas não faz política para mulheres. Então, a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal vai assumir esse papel. Vai ser a interlocutora de política para mulheres. Não é para receber queixa. Quem recebe queixa é a delegacia. Sim. Não é para fazer inquérito policial. Quem faz isso é a Polícia Civil. Não, a Procuradoria da Mulher vai atender e vai fazer a interlocução, vai atender uma necessidade que Curitiba está extremamente carente. E tem previsão para isso começar a funcionar? Eu estou esperando o presidente da Câmara Municipal indicar um nome. Nós fizemos recentemente, e deixa eu colocar uma coisa aqui para quem me assiste, nós fizemos entre as vereadoras uma eleição. E eu fui eleita procuradora entre as vereadoras. Não sei por que razão o presidente da Câmara Municipal entendeu que o resultado não era o que ele desejava e ele deve agora indicar algum outro nome, que eu espero, inclusive, que ele reveja essa posição e me indique. Eu sou candidatíssima à Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, estou ansiosa para que ele indique, e se puder indicar o meu nome, eu acho que eu tenho todas as qualificações para ser a procuradora, a primeira procuradora da Câmara Municipal de Curitiba. Interessante. Vamos adiante, então. Gostaria de falar com você sobre a questão, já que a gente está falando da questão dos projetos de lei, a gente tem essa questão da terceirização dos UPAs, e você tem uma posição bem firme de ser contra. E, por outro lado, a gente vê alguns vereadores, né, a maioria, no caso, são a favores, e alguns argumentam pelo fato da prefeitura, do município, não ter disponibilidade imediata de realizar o atendimento. Então, é necessário fazer a terceirização. Depois, quando se fizer o concurso, tudo certo, partir para o lado de colocar servidores de carreira. Então, deixo aberto para você colocar teu posicionamento aí. Eu sou claramente contra a terceirização. Vou te fazer uma pergunta. À medida que o prefeito preencher as vagas, fazendo terceirização, fazendo PSS, você acha que ele vai fazer concurso? É óbvio que não vai fazer. A questão da terceirização é uma coisa que a gente precisa ter um entendimento. Ele começou a fazer a terceirização há um ano atrás, só que a gente não tem o entendimento de que isso efetivamente vai baixar o custo, porque esse é o argumento que ele coloca. Não, se eu terceirizar a saúde, eu baixo o custo da saúde. A minha primeira pergunta, fazer saúde diminuindo o custo vai trazer benefício para o indivíduo, para o cidadão curitibano? Depois disso, eu coloco outras questões. Quer dizer, ele terceirizou por hora a unidade de pronto atendimento da SIC, que eu tenho muitas queixas, e que foi hoje colocada como organização social pelo
INCS, se não me engano, é o nome da empresa, da organização social, que já faz em São Paulo o atendimento de pessoas através de OS e que já enfrenta lá um processo de corrupção. Ora, como é que Curitiba, vaidosa como é a cidade, me permite que alguém ganhe uma licitação e que responda por um processo de corrupção no interior do estado de São Paulo? E outra, esta entidade INCS que venceu a licitação não foi o menor preço. Eu tenho acompanhado isso. E tenho solicitado esclarecimentos regulares para o senhor prefeito, através de ofício, quero que ele me prove que efetivamente há um custo menor da OS, porque o que eu tenho visto é que não é bem isso, sabe? Na verdade, a OS da SIC ainda usa os trabalhos do laboratório de Curitiba, ou seja, o custo laboratorial dos exames realizados na UPA-SIC, que é a OS, são pagos por Curitiba. E isto não está sendo somado no valor que Curitiba está pagando para a OS. Então, eu tenho um valor aqui que está perdido. Ora, então, eu te digo, ainda não está claro que essa terceirização trará diminuição dos gastos da prefeitura. E mesmo porque você acha que fazer gestão pública para a saúde é pensar em economia, você tem que pensar em melhoria de atendimento. Número de médicos, melhorar o atendimento da saúde secundária, ou seja, eu preciso de cirurgia para os pacientes, atendimento de especialidade, ortopedia, endocrinologia. Isso demora para acontecer. Tem pessoas que ficam na fila esperando 6 meses pelo atendimento das especialidades. Então, quer dizer, enquanto os indivíduos estão lá na fila, esperando para que sua saúde seja atendida, eu vejo que o prefeito Rafael Greca começa a gastar bastante dinheiro em asfalto na cidade de Curitiba. Então, qual é a minha... Eu sou médica, eu penso na saúde, penso nas pessoas. As pessoas querem qualidade de vida. Muitas vezes eles têm diagnóstico, por exemplo, de câncer e ficam esperando a consulta para dar seguimentos. Imagine o desespero de uma pessoa que tem o diagnóstico de câncer e que está aguardando ainda o serviço terceirizado para ser atendido. Quer dizer, para mim parece meio sem sentido, assim, sabe? No meu olhar, o que as pessoas precisam efetivamente é de cuidado de saúde. Priorizar isso seria sensacional, mas através da terceirização eu não vejo a solução. Isso é um desprestígio a todos os servidores municipais que têm, ao longo dos anos, prestado todo o seu trabalho com cuidado e que no momento que precisam agora, que a prefeitura tenha o reconhecimento, que abra concurso para que sejam preenchidas as carreiras com iguais, as carreiras serão preenchidas por terceirizados. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a dificuldade de fazer o concurso? Assim, tudo bem, porque não é só exclusivo de Curitiba, eu vejo várias outras prefeituras, vamos terceirizar tal serviço porque não tem mão de obra no momento, então vamos ficar um tempo aí, daí vamos abrir o concurso, quando preencher as vagas a gente cancela o contrato, só que a gente vê que na prática não acontece isso, né? Terceirizada fica lá o primeiro ano, o segundo ano e vai aquela renovação até os 5 anos que a lei de licitação permite. Então, uma coisa que eu não consigo entender nas administrações públicas, qual que é a dificuldade de fazer o concurso? Tudo bem, demora 6 meses, 1 ano, tá, então vamos cumprir durante os 6 meses, 1 ano e abrir o concurso. Não, eu te digo de certeza, isso é falta de planejamento. É simples assim, nós já estamos com 2 anos e 7 meses. Ora, por que não se planejou o concurso público no primeiro ano da gestão? Por que se deixou todo o grupo público esperando com aposentadoria de servidores municipais, que todo mundo sabe, pode prever isso. Ora, no meu primeiro ano de gestão eu sei quantos irão se aposentar no segundo, no terceiro, no 4º ano, e eu posso então fazer com tranquilidade um planejamento para fazer concurso para cobrir essas vagas todas. Não é isso, é que ele, no entendimento, pelo que eu tenho percebido do Rafael, ele tem uma ideia de baixar custos, quer dizer, ele quer pagar menos. O PSS, seguramente foi aprovado na Câmara Municipal, seguramente vai ter menos custo do que um servidor municipal. Por exemplo, os médicos da FEAES também, ele tá buscando agora uma maneira de colocar médicos contratados pela FEAES nas unidades básicas de saúde, não somente nas unidades de pronto atendimento. Isso é uma maneira de baixar custos também. Mas ele peca porque ele perde qualidade. E quando ele perde qualidade, ele perde o respeito do cidadão. Só para entender bem, então, você afirma com segurança que a qualidade do serviço
de uma terceirizada não chega nem perto de uma pessoa concursada, com experiência. Eu afirmo com toda segurança, porque se você for ver o que eles fazem na organização social, eles não contratam o profissional. Eles têm uma pessoa jurídica que o profissional se associa. Então, eles não recolhem FGTS, INSS, então eles já pecam aí, porque eles não respeitam os direitos trabalhistas dos profissionais. E quais são os profissionais que aceitam trabalhar nessas condições? Aqueles que pensam que aquilo é transitório, não vão construir carreira lá. Então, eles estão transitoriamente aceitando uma condição de subemprego e buscando outras opções no mercado, com certeza. Então, não há concurso. Ora, o concurso faz o quê? Ele seleciona os bons profissionais. Não havendo concurso para as organizações sociais, não está havendo seleção de profissionais. Então, sim, te garanto, há perda de qualidade aqui na terceirização. Legal. Aqui com a vereadora Maria Letícia Fagundes, do Partido Verde. Ela é a nossa entrevistada de hoje aqui no programa Verdade e Expressão. Para a gente encerrar esse assunto da saúde, vereadora, quais, na sua opinião, são as políticas públicas que a Prefeitura deveria adotar em relação à saúde? Bom, primeiro priorizar o orçamento, né? Pensar em oferecer um orçamento digno para que eles pudessem contratar mais servidores, mais médicos, mais técnicos, mais auxiliares, mais enfermeiras. Como é que no século XXI, Rafael, as pessoas ainda vão de madrugada para as filas para marcar consulta e conseguem consulta para 60 dias? Existe, o prefeito Rafael lançou Saúde Já, que é um aplicativo de celular, que só no imaginário do prefeito ele entende que resolveu o problema das filas nas unidades básicas. Eu queria que ele fosse nas unidades lá na madrugada, porque o Saúde Já, eu digo para cada pessoa que me pergunta, funciona? Não funciona, porque entra lá, eu mesma tenho o Saúde Já de aplicativo no meu celular e eu de tempos em tempos eu testo, eu não consigo agendamento de consulta na minha unidade do meu bairro, onde eu sou cadastrada. Quer dizer, é no imaginário, né, das pessoas criar um aplicativo e entender que a saúde está resolvida e que as pessoas não devem, como eu tenho ouvido a manifestação da Secretaria de Saúde, ir de madrugada, elas têm que ir só para as consultas, mas elas não conseguem consulta. Como é que as pessoas vão ficar doentes em casa esperando 2 meses para seu agendamento acontecer? Quer dizer, é uma coisa irreal, assim. Curitiba, que é uma cidade tão moderna, que tenta ser, né, à frente do tempo e tudo, ainda tem essas filas nas madrugadas. Eu acho uma barbaridade isso, uma loucura. Imagine ir numa UPA e ficar 6, 8 horas esperando atendimento. E tem um detalhe das UPAs que eu tenho insistido em falar na Câmara Municipal de Curitiba, que é a falta de pediatra. Eu digo nós, gestão, eu não me incluo nisso, mas eu digo a gestão pública de saúde de Curitiba está tirando o direito do curitibano ter seus filhos atendidos por pediatra. Vou perguntar para você, seus filhos você leva no pediatra pequenos ou você leva no clínico geral quando pequeno? Um pediatra, mas é claro, porque nós temos essa opção de escolha e nós precisamos, como legisladores, eu falo isso para os meus colegas vereadores, garantir esse atendimento para as crianças. E não existe. A OS-SIC não tem pediatra, nenhum. As outras UPAs, que ainda não são OS, mas estão no projeto do senhor prefeito para transformá-las em OS também, tem pouquíssimos pediatras. Ora, eu não estou dando direito de escolha para o cidadão curitibano, quer dizer, é uma imposição da gestão da saúde nesse tipo de política, quer dizer, levar um bebê para ser atendido por um clínico geral, eu acho isso, assim, absurdo, assim. Mesmo porque o clínico geral, não sendo especializado em pediatria, ele certamente vai ter dificuldade para atender as crianças, com certeza. É uma via dupla, assim. É difícil para o pediatra atender adulto, porque ele não é especializado, e é difícil um clínico atender criança. Isso eu sou médica, isso eu falo com experiência. Então eu acho que a saúde em Curitiba está realmente falhando, sabe? Isso daí é por conta de falta de orçamento, sua opinião, falta de organização? O que se deve a isso? A falta de gestão. E a falta de um olhar carinhoso com a população. Porque você tem que assistir a população como se você estivesse assistindo a sua própria família, com cuidado,
com generosidade. Ora, se os meus filhos são atendidos pelo pediatra, por que os filhos das pessoas que moram numa situação de vulnerabilidade não podem ter pediatra para atender os seus filhos? Então, falta muita generosidade na saúde. Medicina não se faz só com a parte técnica. Medicina se faz também com humanidade. E é isso que eu vejo que não acontece na saúde pública de Curitiba. Legal, então vamos falar então sobre a questão, que é uma questão que sempre eu trago aqui no programa para todos os vereadores, não pode ser diferente com você, que é a questão do transporte público em Curitiba, que sempre se questiona o valor da tarifa, a gente não consegue entender, o prefeito lá de Araucária, o Issan, ele conseguiu baixar para 2,70, eu não lembro exatamente, 2,70 e poucos, quase metade do que é o valor praticado aqui em Curitiba. E lá ele conta que ele cortou diversos gastos ali que é possível cortar e conseguiu chegar nessa tarifa mais enxuta. E pelo contrário, aqui em Curitiba a gente vê sempre as administrações, né, de maneira geral, falando que vai abrir a caixa preta, tal, que tem dificuldade e tal, e a gente, cada ano a gente vê esse aumento, vê um aumento na passagem do ônibus. Qual que é a sua opinião? Você que inclusive você é da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, talvez tenha dados mais, digamos, mais concretos para falar para a gente aqui. Eu vou te dizer, é uma caixa preta mesmo, mas é um grande negócio, né? O empresário, olha, é um grande negócio. Curitiba compra os ônibus, Curitiba participa do pagamento da taxa e o 9,7% de lucro, que é o lucro justo do empresário, ele sempre é mantido. Então, isso é um custo que o curitibano está pagando que ninguém compreende. Por que a tarifa técnica é tão alta? Curitiba banca tudo, nós compramos recentemente vários ônibus. E qual é o custo do empresário nisso? Então, é um mega negócio para quem é empresário dessa área. Eu preciso compreender também, porque esses 2 anos e 7 meses não me trouxeram clareza de por que a taxa é tão elevada. Recentemente, o prefeito tentou baixar a taxa quando ele fez o projeto da demissão dos cobradores de ônibus. Lembra disso? Isso ia causar um impacto, com certeza, para menos no custo do ônibus, mas isso ia ser uma tragédia social se todos os 3.000 famílias perdessem emprego. Então, houve um acordo lá, que eu ainda achei um acordo que não foi muito favorável para os trabalhadores, porque todos os anos eles vão ter que rever este acordo de garantia de trabalho por mais um ano e mais um ano. Então, eu acho que, enfim... Na verdade, a grande realidade da Câmara Municipal de Curitiba é que a base do senhor prefeito é muito grande, né? Ele chegou um comentário aqui um telespectador, pergunta como você vê a submissão dos vereadores ao prefeito? Eu acho preocupante, porque ele dificilmente deixa de aprovar um projeto que ele envia para a Câmara. São 2 frentes lá, ele tem mais de 20, somos 38 no total, 38. Mas ele tem mais de 20 vereadores na base. Na base. Põe aí 28, em média. Talvez 27, 26. Dependendo do tema, dá uma variada. Isso. Então, eu acho que, assim, ele manda os projetos e dificilmente o projeto do prefeito, a mensagem, não será aprovada. O difícil é a gente que não é comprometido desta forma com o prefeito, nós somos comprometidos com Curitiba, com a cidade. São os nossos projetos caminharem, né? Porque muitas vezes a liderança do prefeito pede votação contrária para os nossos projetos, porque a gente quer discutir os projetos do prefeito. Quer dizer, tem coisas que eu voto com o prefeito. Eu não sou uma oposição, eu sou uma pensadora dentro da Câmara Municipal. O que eu entendo que é bom para Curitiba, eu voto com o prefeito, não tenho problema algum em votar com ele. Mas quando eu entendo que não é favorável para Curitiba, como a questão da terceirização, eu não vou votar com o prefeito, eu não votei PSS também com ele. Na época também da taxa do lixo, eu me lembro que eu fiz algumas sugestões para que o lixo pudesse ser pago proporcionalmente pelo quilo, pelo número de vezes que o lixo é coletado nos bairros, pelo tamanho, a taxa das pessoas jurídicas, eu entendia que o tamanho do espaço que deveria ser cobrado, por exemplo, você é dono de uma clínica de 300 metros, você paga uma taxa de mais de R$400, ok, mas se você é dono de um
Consultório de 30 metros, você vai pagar a mesma taxa. E na época eu advoguei a favor de dividir proporcionalmente ao tamanho dos espaços, mas eu fui vencida pela base do senhor prefeito. Quer dizer, são coisas que eu não posso votar com ele, porque eu estaria votando contra o cidadão curitibano. Mas ele tem uma base grande, difícil ele deixar de aprovar algum projeto lá, é muito complicado isso. Em relação a essa questão, você que está bem imbuída na área do meio ambiente, em relação a essa questão do lixo aí, o que você pode falar? Que também a gente já teve vários contratos aí na Prefeitura de Curitiba bem polêmicos em relação a essa questão de coleta de lixo aí. Essa tarifa aí que na verdade não é só Curitiba, vários municípios alteraram suas legislações em relação a essa questão da tarifa e as legislações bem truncadas, a gente vê ali, até difícil de entender, de acordo com o metro cúbico, daí o cidadão que mora numa meia água pagando praticamente a mesma coisa que um grande comerciante. Qual que é o conceito que você tem aí, a posição que você tem em relação a isso? É o pior possível, esse contrato a gente não consegue abrir. Hoje eu ainda via isso no gabinete. Existe o contrato lá, mas os anexos não estão disponíveis. Então, eu deixo fazer um questionamento no portal de transparência da cidade de Curitiba. Tem que colocar o anexo, porque é dentro do anexo que eu sei o valor absolutamente que serão pagos para essas empresas. Isso é uma coisa bem complicada. A gente está muito preocupada com a questão do lixo, porque o prefeito, agora recentemente, inventou de incinerar o lixo. Ora, nós temos aí 40 associações de catadores de papéis, que vivem da reciclagem do lixo, e agora o prefeito inventou que vai incinerar tudo. Quer dizer, material bom vai ser incinerado. A gente quer questionar muito isso. Isso vai causar um problema social na cidade de Curitiba, se ele insistir nesse projeto da incineração. Então, tudo é muito confuso nessa questão do lixo. Nós sabemos que existem maneiras de se lidar melhor. É só a gente criar campanhas educativas para separar melhor o lixo, com melhor reaproveitamento do reciclável. Existe o lixo que não é reciclado, que vai ter que ter uma outra destinação, mas não é possível que incinerar seja a melhor solução nesse momento. Ele está indo contra a história da questão, sabe? A gente vai ter que rediscutir, vamos ter que conversar novamente sobre isso, porque criar problema social para a cidade de Curitiba seria uma barbaridade nesse momento da história da cidade. E aquelas campanhas de educação aí a gente vê pouco, né? A gente já teve eu lembro que a gente já teve uma campanha muito mais forte em relação à educação da população, do cidadão, como guardar o lixo, como descartar o lixo. Você lembra da campanha da Folhinha e tal? A gente teve campanhas maravilhosas, hoje eu não vejo isso também. A maneira melhor seria a educação, educar as pessoas a separarem o seu lixo. É isso. Existe uma resistência, né? Parece que é melhor a gente queimar tudo do que a gente separar e aproveitar. Isso é ir contra a sustentabilidade, quer dizer, não é uma visão ambientalista, né? É uma visão ainda um pouco distorcida de como lidar com essa questão da sustentabilidade com o meio ambiente. Outra questão que você já deve ter enfrentado, né? Aliás, enfrentou bem no início do mandato, foi aquela questão do pacotaço lá, aumento de taxas, principalmente do IPTU lá, que teve uma atualização do valor venal dos imóveis, teve toda aquela manifestação, a questão que atingiu os servidores públicos. Puder falar aí como que foi essa experiência para você na época? Foi bem complicado aquela época, eu vou te dizer. Quando a gente assumiu, a gente começou a ter acesso às contas do município. E, de fato, o Rafael acabou iniciando a gestão com um rombo nos cofres da cidade mesmo. Diante disso, essas medidas que eram urgentes e que levariam, certamente, sacrifício, principalmente do servidor municipal, precisavam ser votadas. Eu votei muitos dos projetos, por isso que eu te digo, eu votei com o Rafael muitos desses projetos difíceis de votar, mas a partir deste momento que eu vejo hoje o município com a sua economia restabelecida, o orçamento já estável, e eles criando inclusive fundo com recurso municipal para situações emergenciais, eu acho que agora é a hora de olhar para o servidor municipal, né? Coisa que na época a gente teve que realmente votar medidas muito delicadas e muito difíceis.
Agora vivemos outro momento. Agora Curitiba tem o seu orçamento recuperado. É hora de rever, inclusive, o reajuste dos servidores municipais. É completamente injusto mudar a database dos servidores municipais. E é isso que a gente percebe que há uma tendência dentro da gestão municipal. O pacotaço, como foi chamado carinhosamente, aquelas medidas do Rafael, em muitas situações foram necessárias, infelizmente. Mas isto resolveu a questão orçamentária. Os cofres de Curitiba estão agora equilibrados. Então, é hora de você ter um olhar generoso também para o servidor municipal, que teve a sua previdência, na época, até parcialmente sequestrada. Isso aconteceu, de fato, mas era necessário. Agora não. Agora vamos retornar e repensar essas questões exatamente porque é um novo momento. O Rafael está com os cofres aí possíveis de fazer bastante asfalto, não é verdade? Então vamos tentar atender também o servidor municipal, que espera ansiosamente pela correção da database e pelo reajuste que ele deve receber agora no final desse ano. E movimentação do executivo em relação a isso, não tem nenhuma... Você que está acompanhando lá. Ele não mandou as mensagens ainda, eu estou aguardando. Logo a gente deve receber alguma coisa que trate disso também lá. Mas ainda não, nesse momento não. Legal. Em relação... tem mais um tema que eu gostaria de abordar com você, a gente já está indo para a parte final do programa, que é a questão dos direitos humanos, que até antes de vir aqui para a entrevista, muitas pessoas falaram para mim, pergunte para ela sobre os direitos humanos, sobre o governo federal, essa questão do atual presidente Jair Bolsonaro, que pouco prestigiou as mulheres nos ministérios, só temos uma, né, que é a Damares. Tem da agricultura também. Sim, a Tereza, né? Então foram duas mulheres em 21, 22 ministérios, não vou lembrar de cabeça aqui. E essas frases polêmicas que tem o presidente, por exemplo, hoje ele atacou até a OAB lá, né? O presidente da OAB lá, ele falou que o presidente da OAB, se quiser saber o que aconteceu com o pai dele, tem que vir perguntar aí para ele e tal. Ele vai contar, né? Vai contar. Então a gente tem aí algumas questões polêmicas até que entra em conflito aí com o que é o conceito de direitos humanos, que ficou um pouco, digamos, deturpado aí em decorrência dessa última eleição, né? Que a gente teve uma eleição de extremos e os direitos humanos aí, eu acho que praticamente para boa parte das pessoas ficou esquecido, ficou, digamos assim, você fala para algumas pessoas até pessoas esclarecidas, você fala em direitos humanos, a pessoa te olha meio estranho, assim, direitos humanos, mas isso daí não existe, daí é coisa para criminoso, coisa que para proteger bandido, né, que é esse conceito aí meio estranho que a gente ouve aí na sociedade. Pois é, nós estamos vivendo tempos muito difíceis em relação à questão de direitos humanos. A pensar que os direitos humanos surgem depois da Grande Guerra Mundial, você veja, depois de uma grande tragédia no mundo, é que se volta a preocupação de direitos humanos. E, de certa forma, quando nós vivemos situações como o que vivemos hoje, de alguma forma, os direitos humanos vai ressurgir novamente, mas depois que a gente passar por essa tempestade que nós estamos vivendo aqui. Não só em questão da mulher, né? O presidente tem o direito absolutamente de indicar homens para o ministério, mas eu vejo que ele governa muito com valores pessoais. Ele quer indicar o filho dele como embaixador e a decisão foi tomada, mesmo que ele desrespeite toda uma história da diplomacia brasileira, né, diplomática do país. Eu vejo de uma maneira terrível, assim, a indicação especial da Damares para o Ministério de Direitos Humanos e Família, para mim foi uma tragédia, assim, porque ela muito especialmente, ela usa valores pessoais e religiosos. Num país laico como o Brasil, que se diz laico, hoje a gente fazer as nossas escolhas baseadas em questões religiosas, com todo o respeito que eu tenho por todas as religiões, pela própria ministra Damares, eu acho assim, um retrocesso absurdo nesse aspecto, sabe?
ameaçar pessoas, impor decisões, usar helicóptero para que a família vá para casamento. Como é que as pessoas não enxergam isso? Sim. É difícil entender essa negação, né? Num primeiro momento, votam com uma expectativa nesse novo presidente, mas à medida que ele começa a governar, ele mostra que veio, né? Um homem que diz que não vai estuprar, você não merece ser estuprada porque você é uma mulher feia, quer dizer, que valor as pessoas veem num homem desse, né? No mínimo, a gente espera uma certa elegância do nosso presidente, com sabedoria, que é o que eu vejo o nosso presidente não exatamente praticar na presidência do país. Eu não me sinto representada por ele, não me sinto representada pela ministra de Direitos Humanos. Acho que vamos passar por tempos difíceis e manter a esperança num país como esse é ser resistência. Eu te digo que é isso que eu faço nesse momento. Eu vou acreditar que é possível mudar, mas não posso concordar com nada do que se pratica em termos de direitos humanos nesse país. E como que você vê essa questão, porque a narrativa que a gente vê hoje do atual presidente, o erro, o que a gente vê muito é que o erro, por exemplo, cometido pelo presidente, pelo menos principalmente da base que o segue, é sempre apontando no erro do antecessor, que é no caso o governo PT aí, né, que teve os seus problemas, a gente sabe, a gente não pode negar que o PT teve um escândalo muito grande de corrupção, de certa forma até deturpado em certa medida, né, porque essa situação hoje a gente consegue enxergar que foi utilizada para uma determinada... Foi uma estratégia. Uma né? estratégia, a gente pode até falar aí sobre o que vem ocorrendo a nível de justiça, a nível de Ministério Público, do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. Como que você vê essa narrativa, né? Você justificar o seu erro com o erro dos outros? Por exemplo, o negócio do helicóptero, eu estava vendo, você mencionou, né? Estava vendo, mas tá na lei, pode... Um colega meu, tá na lei, ele pode usar. Não é nada perto do rombo que o PT deixou. Então, esse tipo de narrativa a gente vê, de confronto, a gente vê muito comum por pessoas assim com um grau de esclarecimento alto. Né? Isso mesmo, eu também vejo isso, mas assim, uma coisa é a campanha política, né? Eu até posso criticar o meu adversário político durante a campanha, mas depois eu vou estabelecer um projeto de trabalho e parar de dizer, olha, ele não fez e eu faço eu. Estou me construindo, desconstruindo os outros. Sim. Quer dizer, ele vai passar 4 anos desconstruindo o governo anterior para dizer que o governo dele é melhor. Quer dizer, essa é a sensação que eu tenho. Eu acho que essa tentativa de neoliberalismo, de tirar a mão do governo e privatizar tudo, até pode dar certo. Sim. Vamos ver se isso vai ser possível. Ok, que é uma coisa que claramente o governo começa a praticar agora. Mas eu acho também que a gente não pode negar os bons pontos positivos do governo anterior. O governo Sim. PT não foi um governo completamente ruim, ao contrário. A gente assistiu coisas muito legais. Então, eu acho que desmerecer o governo anterior não é uma forma de engrandecer o governo atual. A gente tem que reconhecer o que foi bom, o que não foi bom, e vamos fazer melhor, então, se é possível. Né? Mas ele não tem essa prática, né? Para dizer que o dele é bom, ele diz que o do outro é ruim. Quer dizer, a gente tem coisas muito positivas do governo anterior. Foram 12, 13 anos de governo, 12 anos de 13 governo. 13 anos, digamos. Porque houve impeachment. Daí né? entrou o Michel Temer. Mas eu acho que o governo PT trouxe coisas muito positivas na própria educação, que estão sendo desconstruídas agora. Como é que a gente imagina as universidades sem recurso? Já está claro que a universidade pública é para as pessoas que têm pouco recurso, para os mais vulneráveis. Isso estatisticamente já está comprovado. Ora, a gente vai tirar a oportunidade dessas pessoas agora estudarem também. Quanto menos pessoas estudarem, menos massa crítica eu vou ter. Logo, se é uma maneira de eu dominar as pessoas, eu não deixar que elas pensem, né? Então, fechar as universidades ou impedir o acesso às universidades é uma forma quase que autoritária de tratar a educação.
Outra coisa que eu começo a questionar muito é que o Ministério da Saúde pensa em começar a cobrar a saúde. O SUS é um programa que atende 90% da população. Recentemente nós vimos que 19 medicamentos, que são medicamentos para a sobrevida das pessoas, transplantados, doentes crônicos renais, HIV, essas pessoas não vão viver sem esses medicamentos. E o governo retira esses medicamentos de uso regular das farmácias. Quer dizer, eu não estou entendendo, está muito confuso. O Ministério da Saúde tem que fazer uma prática de atender o cidadão que depende do SUS. E ele está querendo privatizar também a saúde no país. As pessoas não vão ter recursos para pagar. O que a gente vai ver é aumento do número de pessoas adoecidas, dificuldade de acesso dessas pessoas, e a gente vai empobrecer ainda mais a população. É isso que vai acontecer. Todos os direitos conquistados pelas pessoas serão perdidos se esta caminhada seguir como parece seguir. E em relação à questão, a gente tem aí a gente sempre teve um debate muito grande em relação ao judiciário, né? A crença no judiciário, o debate da duração do processo de anos e anos, o cidadão comum, ou então o cidadão comum que não tem o direito não tem a possibilidade de ter uma defesa ampla, né, por falta de recurso. E agora a gente vê aí essa questão do Ministério Público envolvido nesses vazamentos que a gente está vendo aí toda semana. Acho que sai 2, 3 vazamentos por semana aí, e a gente vê claramente as autoridades, tanto do Ministério Público quanto o juiz à época, com uma atuação totalmente política, né? Praticando seus atos baseado nos acontecimentos políticos do país. Não parece que isso vem a causar uma desconfiança muito grande em relação ao judiciário, porque eu sempre falo para os meus amigos, tá, você está defendendo aí que está certa a autoridade, que tem que prender, que tem que ter uma pena rigorosa, que tem que ter prisão em segunda instância e tal, mas se amanhã você for o réu e você saber que o Ministério Público, o cara que está te acusando, ter uma conversa, digamos, amigável e até direta com o juiz, você vai se sentir confortável? Então, não lhe parece que isso daí está gerando um grande descrédito do judiciário? Toda essa situação aí que a gente está vivenciando? Houve tempo que, quando se falava em Ministério Público, a gente tinha a certeza da correção. Não se questionaria o Ministério Público das decisões que tomassem. Hoje, eles perdem créditos com esse escândalo que a gente vê todos os dias. No mínimo, os implicados deveriam estar agora afastados das suas posições para serem também investigados. Eu entendo que houve invasão da privacidade do telefone das autoridades e que isso é criminoso, que isso tem que ser esclarecido, mas efetivamente os que estão implicados nesta situação deveriam estar também afastados e respondendo por essas questões, porque isso faz a gente perder a fé no sistema público judiciário, né? De que forma então aonde eu vou recorrer se o próprio Ministério Público hoje se deixa envolver desta forma, nesses escândalos tão absurdos assim. E essa atuação política do ex-juiz Sérgio Moro e ministro Sérgio Moro é lamentável. Nós, paranaenses, tínhamos tanto orgulho dele, né? Ele estava tão comprometido com a questão do enfrentamento à corrupção, embora até hoje eu ainda questione condenar alguém por causa dos pedalinhos lá, porque não ficou muito claro aquilo. Então, está tudo muito nublado. O Ministério Público tem seu nome manchado com esse escândalo, e isso não pense que só em Curitiba. Eu acho que o Ministério Público tem que fazer uma reflexão a nível de Brasil, para que se reestruture, se reconquiste esse espaço que eles ocupavam com tanta nobreza, né? É tão mais grandioso pensar que o Ministério Público teria as soluções, enfim, uma tristeza isso. Para a gente encerrar, vereadora, 2020, você é candidata à reeleição, qual que é o seu plano, qual que é o plano do Partido Verde? Serei candidata à reeleição, com certeza. Eu acho que
Eu te digo também que eu não quero ficar me reelegendo vereadora a vida toda. Eu vejo colegas vereadores com 5 mandatos, 7 mandatos, 8 mandatos. Eu acho que isso foge um pouquinho das minhas pretensões. Provavelmente eu devo sair para a reeleição agora em 2020 e provavelmente esse será minha última candidatura, digamos, para vereadora em Curitiba. Meu projeto vai até essa segunda candidatura para vereadora. Depois eu vou estudar o que eu vou fazer. Pode ser, se o partido entender que eu tenho condições, sim, vou disputar, com certeza. E o partido vai lançar candidatura própria? Como que está a discussão interna? Nós estamos debatendo ainda, estamos começando a fazer a chapa, que é importante, porque você sabe que isso é muito demorado, a gente tem que encontrar os candidatos. E há uma fala, sim, de que nós vamos ter o candidato próprio. O que me preocupa é a questão das mulheres, né? Nós temos que ter mulheres competitivas. Eu quero que venham muitas mulheres para a política. Eu acho que o espaço da política precisa da mulher, não só debatendo temas da mulher. As mulheres têm que debater todos os temas. Eu acho que faz parte hoje dessa nossa realidade. Então, eu fico torcendo que o partido tenha candidatas fortes, que a gente possa fazer grandes debates dentro do partido e levar isso à frente. Legal, eu agradeço a tua entrevista, vereadora. O espaço aqui da TV Transamérica, do programa Verdade e Expressão, está aberto e desejo sucesso aí nesse resto de mandato, sucesso nas eleições de 2020, que a gente tenha mais mulheres na Câmara Municipal de Curitiba, que é o que nós esperamos, né? Que as mulheres elas também sejam protagonistas, não só na qualidade, que já são, mas também na quantidade, né? Porque de 38, como você falou, só temos 8 vereadoras, né? Deveríamos ter lá pelo menos 50% homem, 50% mulher, daí ficaria bom, porque daí teria um debate bem legal. É isso. Obrigada, boa noite, muito grato pelo convite novamente, foi um prazer. Tá certo. Boa noite a você também que nos acompanhou e estaremos de volta segunda que vem às 19h30.